Irmãos, é uma alegria tremenda para mim estar com os irmãos hoje aqui, desde ontem, né? Eu quero contar um pouco da experiência que nós tivemos lá no início, na fundação do trabalho dos Homens de Coragem. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu fui tão somente um instrumento que disse sim, mais nada. Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa. E eu me sinto privilegiado por ter dito sim. A coisa aconteceu da seguinte forma: antes de mais nada, quantos aqui ainda não assistiram o filme Corajosos? Alguém não assistiu? 1, 2, 3, 4, ótimo, bem poucos. Vocês vão assistir esse filme em breve, se Deus quiser, precisam assistir, até para poder entender a razão do ministério do Homens de Coragem. Num sábado à noite, do mês de junho de 2012, eu estava em casa e passando na televisão e tal, não me lembro se foi Netflix, acho que foi Netflix, apareceu o filme Corajosos. Eu achei interessante e comecei a ver o filme. Fiquei impactado com o conteúdo do filme, com a qualidade do filme, com tudo aquilo que o filme mostrava. E esse filme mexeu tanto comigo que aquela noite eu não consegui dormir direito. Domingo de manhã eu assisti o filme pela segunda vez, completamente envolvido pela mensagem, porque eu sabia, pelo fato de conhecer a Mocidade para Cristo do Brasil, o Movimento Desperta Débora, eu sabia do clamor que havia de um movimento de pais que se propusessem não só a orar pelos filhos, mas a assumir um papel de sacerdote do lar, de marido, de pai. Quando eu acabei de assistir o filme pela segunda vez, eu peguei o telefone e liguei para o pastor Marcelo Gualberto, que é o diretor nacional da Mocidade para Cristo. Falei: Marcelo, você já viu o filme Corajosos? Ele falou: não vi. Eu falei: como é que está a tua agenda amanhã? Ou terça-feira? Ele falou: não, está tranquilo. Peguei um avião no Rio com o filme debaixo do braço, fui para Minas Gerais. Na segunda-feira eu assisti o filme pela terceira vez. Só que dessa vez eu assisti junto com ele, na casa de um rapaz lá da igreja dele, ele é design gráfico, e na mesma segunda-feira já nasceu a logo do Homens de Coragem. Para vocês verem, irmãos, que é coisa de Deus, não pode ser coisa da mão humana. O que tem acontecido no Ministério Homens de Coragem é a mão de Deus trabalhando nos mais variados lugares, e vocês vão ver isso aqui. Quando terminamos de assistir o filme, o pastor Marcelo ficou uma meia hora chorando, sem parar. Eu aguardei aquele momento dele, depois ele se recompôs e a gente conversou sobre o filme. E o filme, ele aborda vários aspectos do papel do homem, não é? Como pai, um pai presente, um pai ausente, o pai que é cristão, o outro que não é cristão, o que assume o compromisso e depois cai em tentação, que é o caso do policial que desvia a droga, vocês sabem da história que eu estou falando. E aí o pastor Marcelo me disse o seguinte: quem assistiu o filme lembra do momento em que o Nathan, aquele policial, vai no cemitério, escreve uma carta para se despedir do pai, que o pai foi um pai ausente, inclusive quem cuidou dele, que o mentoreou, foi o pastor que está lá fazendo o termo de compromisso, né? E o pastor Marcelo então falou que aquilo ele precisava daquilo, porque ele tinha sérios problemas com o pai, e ali foi um momento libertador para ele. Para mim, o que mais tocou foi a perda da menina, a menina que o pai não dançou com ela e depois foi dançar sozinho, né? Tem muitos pais por aí dançando sozinho, né? E os Homens de Coragem vêm exatamente nessa lacuna.
E aí a gente começou a desenvolver o trabalho no dia 12 de agosto de 2012, mais ou menos um mês e meio depois, foi feito um lançamento nacional lá no Rio de Janeiro, na igreja da qual eu era membro na época, presbiteriana do Itaiangá, na Barra da Tijuca, e nós tivemos lá uns 150 homens, das mais variadas denominações. E foi lançado o movimento. Nesse espaço, a gente produziu o termo de compromisso, que nós pegamos lá o resolution do filme, que vocês conhecem, sabem o que eu estou falando, quem assistiu o filme. Nós traduzimos o resolution e adaptamos. Então, esses compromissos que formam 10 pontos, que seria como se fossem os 10 mandamentos do homem de coragem. É mais ou menos assim. Começa assim, ó: enquanto eu viver, serei um seguidor de Jesus Cristo e Ele será o Senhor da minha vida. Aquele ali é o compromisso número 1. E produzimos isso tudo naturalmente, creio que orientado por Deus, dirigido por Deus. Quando a gente vai fazer a implantação na igreja, a gente passa o filme. Depois do filme, a gente chama os homens ao compromisso, eles assinam o termo, levam para as suas casas, e nós temos incentivado a que eles emoldurem e coloquem na parede. Isso é fundamental. Meu irmão, você não fez isso aqui até agora, se o teu termo está guardado, você vai sair daqui hoje com compromisso, você vai ganhar um termo novo hoje aqui, já estou dando um release aqui, tá bom? Você vai ganhar um termo novo, nós assinamos aqui como testemunhas, e eu gostaria de pedir encarecidamente que você gastasse um tempo para ir numa loja dessa de moldura, fizesse uma moldura bonita, e junto com a sua esposa e com seus filhos, se for o caso, se ainda estiver em casa, faça um momento de celebração da família e coloque o seu termo de compromisso na parede. Eu fico até arrepiado quando eu falo isso, meus irmãos, porque isso mexe comigo. Eu sei o que o trabalho dos homens de coragem tem feito no Brasil e fora do Brasil. Vocês vão ver num videozinho que a gente vai passar. Nós já estamos em Portugal, São Tomé e Príncipe, Estados Unidos e agora na Índia. Nosso termo de compromisso, isso aqui, foi traduzido para 5 dialetos da Índia. Um pastor que esteve conosco aqui, levou o trabalho para lá. Então, assim, as coisas estão acontecendo no Brasil inteiro, de norte a sul. Cada dia a gente toma conhecimento de um lugar novo. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, há coisa de um mês atrás, eu conheci uns irmãos da Igreja Batista Central de Campo Grande, que se reúnem há 9 anos, eu não sabia nem que eles existiam. E há coisa de um mês eles foram a São Paulo, num trabalho missionário, construir uma lavanderia num acampamento afegão, que tem lá no interior de São Paulo. Não houve aquele episódio do Afeganistão, as pessoas fugindo e tal. O Brasil recebeu alguns que estão em São Paulo, e os homens de coragem foram lá e construíram, estavam precisando de uma lavanderia. O pessoal saiu de Campo Grande, no Rio, mais de 600 quilômetros, botou o material no carro e foi para lá. Esse é o trabalho do Homens de Coragem, mas muito mais importante do que o trabalho social, é o que o movimento Homens de Coragem faz na vida do homem, que é trazer o homem para a posição que Deus planejou para nós na família. Nós somos o líder espiritual da nossa família. A responsabilidade de liderança sobre a esposa e os filhos é nossa, como falou o pastor Manuel Ulisses aqui. Nós temos que dar o exemplo, nós temos que puxar, que seguir em frente. É aquela tal história, né? Mandar o filho para a igreja não resolve, você tem que ir e levá-lo, né? Se a palavra convence, o exemplo arrasta. Os irmãos conhecem isso. E aí o movimento cresceu e foi acontecendo em vários lugares. Logo, a Igreja Presbiteriana aqui do Rio Doce, acho que foi uma das primeiras, logo depois do movimento, né, o Delmiro? Você está com 11 anos aqui, né? O movimento tem 12. Então, foi logo em seguida. E, a partir daí, a gente tem feito com essa dinâmica. Vai na igreja, passa o filme, leva o termo,
e os homens assumem o compromisso, a igreja fica com um coordenador local que se encarrega de dar continuidade. Aí havia uma demanda, mas, poxa, a gente viu o filme agora, precisamos de estudos bíblicos. Então, nós produzimos um primeiro caderno de estudo, na época do pastor Beto, que você lembra, né? Tinha 10 estudos, e agora nós editamos um livro com 12 estudos, baseados no termo de compromisso, estudos muito bons, que dão, assim, ferramenta para você fazer a sua reunião na sua igreja durante pelo menos 12 semanas, mas o estudo é tão bom que dá para fazer um estudo em 2 semanas, né? E a coisa foi crescendo, e as coisas acontecendo, e a gente sempre muito empolgado com o filme, porque, meus irmãos, eu creio que existem hinos que vieram direto do céu para o coração do autor, não teve intermediário. Existem corinhos que, da mesma forma, vieram direto. E esse filme, eu não tenho dúvida nenhuma que veio direto do coração de Deus para os irmãos Kendrick, Alex e Stephen, que são os dois que dirigem, né, a Kendrick Brothers, que é o grupo que produziu Desafiando os Gigantes, Quarto de Guerra, e agora tem um lançamento novo sobre o qual eu vou falar. Então, o filme Corajosos, eu gostaria que projetasse aqui a foto que eu mandei, só do Corajosos, por favor, para que os irmãos que não assistiram ainda tenham ideia de como é que é, e você pode entrar na Netflix, para vocês terem uma ideia. Esse filme é tão bom que está na Netflix até hoje. São 13 anos de exibição, não é normal isso, meus irmãos. Vocês, quem tem Netflix ou qualquer outro streaming desse, sabe, né? Então, esse é o Corajosos, foi o filme que motivou a criação do Homens de Coragem no Brasil. E aí, depois de um tempo, nós ouvimos falar de um outro filme sobre oração, chamado Quarto de Guerra. Quem assistiu esse filme aqui, Quarto de Guerra? A grande maioria assistiu. Coloca aqui, por favor, agora o Quarto de Guerra, já está aí, ó. É um filme que fala sobre uma família em dificuldade, um casal, e aí a oração salva essa família. Então a gente entendeu assim: Corajosos foi para os homens, Quarto de Guerra é para as Déboras, para as mulheres, e agora vem a grande novidade, é o novo filme chamado A Forja, que é esse filme aqui, ó. Esse filme vai ser lançado em cadeia nacional dia 26 de setembro agora. É o fechamento da trilogia, né? Eu que estou criando isso, que acho que nem eles pensaram nisso. Corajosos, Quarto de Guerra e A Forja. Corajosos para nós, homens, Quarto de Guerra para as mulheres, e A Forja é um filme sobre mentoria e discipulado. É extraordinário o filme. Nós tivemos o privilégio de assistir esse filme com eles, com os autores, em São Paulo, há 2 semanas atrás. Eles foram ao Rio de Janeiro participar de uma exposição cristã, do Rio de Janeiro foram a São Paulo, e ficaram sabendo, não sei como, do Homens de Coragem, e quiseram nos conhecer. Então fomos eu, Coronel Davi, pastor Marcelo Gualberto, mais 2 irmãos de Minas, e estivemos com eles lá. Tivemos oportunidade de fazer um podcast com os dois de 1h30. Eles estavam com a agenda super lotada, inclusive vieram de uma reunião com o governador de São Paulo, foram na televisão, no Danilo Gentili, enfim. E a gente teve a oportunidade de conviver com o Alex, que é o Adam do filme. Lembram do Adam? O policial que perde a filha e que no final faz o juramento. Quem vai cuidar? Eu vou. Quem vai dirigir? Eu vou. E a gente ali conversando e tendo esse momento, eles ficaram impactados com o que está acontecendo no Brasil com Homens de Coragem. Falaram para a gente o seguinte: o filme está sendo exibido em 80 países. Não temos notícia de nenhum lugar do mundo que tenha o trabalho que vocês têm aqui.
Então a gente vê nitidamente que Deus está dirigindo as coisas no sentido de aproveitar a arte, que nas mãos certas é uma bênção. Haja visto os filmes que a gente acabou de falar. Nós crentes, a gente não pode ser bitolado, ser contra a arte, não. A gente tem que ser contra o que é ruim. Música ruim, arte ruim, filme ruim, não é verdade? Mas não é por isso que a gente vai falar, não vou no cinema porque só passa coisa que não deve. Se você souber selecionar, tem coisa boa. Por exemplo, nós estamos numa campanha para lotar as salas de cinema para assistir a Forja, para que o filme fique em cartaz o máximo de tempo possível. Queremos contar com os irmãos e vai ser fundamental, viu, Delmiro, que todo homem assista esse filme A Forja, porque ele é a continuidade do nosso trabalho de Homens de Coragem. A Forja veio assim para coroar, através do discipulado e da mentoria, o homem trabalhando com o jovem. Alguém hoje aqui falou da necessidade de trazer o jovem, foi o pastor Américo, de manhã, e eu fiquei quietinho ali pensando, a notícia está aí, viu, meu pastor? Então nós estamos agora, corajosos, Quarto de Guerra e A Forja, para fechar com chave de ouro esse projeto de Deus. Não é projeto nosso, não é projeto dos irmãos Kendrick. Irmãos, eles fazem o filme só com voluntários, não existe ator profissional. Eu assisti o making off do Corajosos, lá no final, quando há aquele tiroteio, que eles estão atrás do carro, e os caras, lembram disso? O bandido atirando, que estilhaça o vidro. Na hora que estilhaça aquele vidro, são as irmãs da igreja, com uma bandeja cheia de caco de vidro, que joga assim. É desse nível, né? Mas ninguém sabe, porque é muito bem feito, é feito de uma maneira profissional. Então o filme está sendo assim, está tendo uma aceitação fantástica. Esse A Forja já foi lançado nos Estados Unidos, também está bombando lá, usando a expressão mais moderna, né? Então eu gostaria de, nessa nossa palavra de incentivo aos irmãos, dizer o seguinte: quem não assistiu o filme Corajosos, faça-o, porque é fundamental você assistir para entender o nosso projeto. E quem já assistiu, quiser assistir de novo, assista. Eu tive a oportunidade de falar para eles, eu já assisti o filme Corajosos mais de 100 vezes, sem exagero. Por quê? Toda vez que a gente vai implantar, a gente assiste de novo. Nós criamos até eles nem falamos isso para eles, né? Criamos um modelo reduzido, porque o Corajoso original tem 2 horas e 16, 2 horas e 15. E nós temos um que a gente fez alguns cortes para poder não tomar tanto tempo na igreja. Então a gente usa esse modelo reduzido de 1 hora e 10 minutos, mais ou menos. Esse que reduzido, que é o que interessa estar no reduzido. O restante é criação cinematográfica mesmo, que não altera o objetivo principal do filme. Cada vez que eu assisto, uma parte diferente do filme toca em mim. Eu até falei para eles que corajoso para mim é como a palavra de Deus. Você lê Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Hoje vai te falar de uma forma, amanhã te fala de outra, depois da manhã de outra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? O filme Corajosos, cada parte dele, num determinado dia, vai te tocar de uma maneira, seja a questão do pai, seja o rapaz que não reconheceu a filhinha, seja o Adam que perdeu a filha, e ele tinha tanto trabalho que ele não tinha tempo para o menino, lembram disso? Inclusive tem um pedacinho do filme, que também é bastante interessante, quando ele fala para a mulher, eu queria ter sido um melhor pai, e a esposa vira para ele e fala o seguinte, Adam, você ainda é pai, porque a menina morreu, mas o menino não. E aí aquilo foi um choque de realidade para ele. Ele começa então a se aproximar do garoto, começa a correr, vai comprar tênis, dá a chave do carro para o menino dirigir, e ali forma uma relação entre pai e filho, que é exatamente isso que a gente quer fazer com Homens de Coragem. O objetivo do Homens de Coragem é resgatar o papel do sacerdote, do marido e do pai. Conseguindo fazer isso, meus irmãos, a gente está
cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. E para encerrar, eu queria dizer o seguinte: o problema da vida da gente, eu já estou com 67, né? E a gente começa a se preocupar com saúde, com o joelho está ruim, ombro tal, não sei o quê, e a morte está chegando, não tem dúvida. Eu agora estou muito mais perto dela do que estava quando eu tinha 50, ou 20, ou 30, né? Não sei até quando vou. Eu só sei do seguinte: o problema não é morrer, o problema é viver sem propósito. Esse é o grande problema do homem. Quando você tem um propósito, luta por ele, acredita nele, investe nele, Deus vai te levar até onde Ele quiser, porque Ele é o soberano, Ele é o autor e consumador da nossa vida e da nossa fé. Então, por isso, meus irmãos, o nosso coração transborda de alegria, porque você, como eu, foi chamado por Deus. Eu fui chamado só para dar o start inicial, que foi pegar o telefone e ligar para um pastor. Foi o que eu fiz. Dali para frente as coisas aconteceram. Agora, o que você pode fazer? É convidar um amigo para vir na reunião do Homens de Coragem, é dar seu testemunho pessoal, é ver o que você precisa consertar em casa. Todos nós temos as nossas lutas individuais, seja com a esposa, seja com o filho, uma filha, enfim. Nós não estamos isentos dos problemas. Então, na medida em que você descobre o real sentido por que você está aqui, é o seu propósito de vida. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para que a gente possa ser instrumento dele nesse ministério que ele te chamou. Você está com essa camisa porque você é um homem de coragem, porque Deus te chamou para essa obra, e ele tem um propósito para você. Ele tem, da mesma forma que tem um propósito na vida dos irmãos Kendrick, em produzir esses filmes celestiais, ele tem um propósito na sua vida. Que Deus nos ajude e fortaleça, nos dê fé, para que a gente possa cumprir o nosso propósito, e chegar lá no final e dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e... Aleluia! Deus nos abençoe.